E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? E hoje eu vou fazer um vídeo sobre o testemunho do nosso relacionamento ou testemunho do nosso casamento. Como alguns de vocês sabem, eu me casei faz uns 2 meses atrás, vai fazer 3 meses neste mês. E hoje eu vou trazer aqui um testemunho contando um pouco mais da nossa história sentimental, emocional, o que o Senhor fez nas nossas vidas para fortalecer ainda mais a minha fé e para fortalecer a sua fé. Para você que está assistindo, tem um relacionamento, está pensando em namorar, está noivo, ou até mesmo, quem sabe, já está casado, quem sabe você tire algum proveito deste vídeo. Tudo começou em 2011, onde dia 18 de setembro, 18/9 de 2011, onde tudo começou. Foi o dia onde a Gisele, a minha esposa, e eu começamos a namorar. Nós oramos somente 2 ou 3 meses, julho, agosto, setembro, 2 meses, 3 meses praticamente, 3 meses. Nós oramos, não assim, meu Deus, confirma um relacionamento, não, Senhor, se tiver alguma coisa que o Senhor mostre pra gente, tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar. Comecei a analisar a vida dela, comecei a analisar antes mesmo de começar a ter um relacionamento com ela. Comecei a ver a vida dela, a vida de oração, a vida de igreja, a vida como que ela era com os pais. Enfim, comecei a dar uma analisada, até que chegou dia 18/9 de 2011 nós começamos a namorar. E foi uma história muito engraçada, porque do momento que eu comecei a gostar dela e ela começou a gostar de mim, foi muito engraçado, porque quando nós sentimos isso e conversamos e sentimos que era hora de conversar com os nossos pais para pedir a aprovação, para pedir a bênção dos nossos pais, foi engraçado que um dia antes, 2 dias antes, eu tentando criar coragem para chegar no meu pai. Nunca tinha namorado, nunca tinha tido um relacionamento nenhum, e era a primeira vez que eu ia chegar no meu pai para poder conversar isso. Pai, né, tô gostando assim da Gisele, não sei o que. E foi engraçado porque chegou meia-noite e eu criando coragem, meia-noite, eu criando coragem para falar. Chegou 1 hora, chegou 2 horas da manhã, meu pai resolveu ir dormir, foi dormir, e aí que eu fui criar coragem. Já 2 horas da manhã, meu pai deitado. Quando eu criei coragem, cheguei na porta do quarto e falei assim: pai, precisa conversar. Meu pai, agora, 2 horas da manhã, eu disse, conversar sobre a Gisele. Meu pai simplesmente me virou e falou assim: amanhã a gente conversa. Eu pensei, nossa, agora que eu criei uma coragem para poder falar, meu pai me vira e falou assim: não, amanhã a gente conversa. Também já era 2 horas da manhã, meu pai tinha mais que razão. Mas enfim, aí começamos a namorar, começamos a ter um relacionamento. Foi um relacionamento abençoado. Graças a Deus sempre recebemos uma parte de Deus confirmando o nosso relacionamento, e nós sempre buscava isso para confirmar ainda mais o nosso relacionamento, sempre buscando alegrar o Senhor, se santificar, se purificar, sempre buscando para que o Senhor se alegrasse e tivesse vontade e desejo de nos abençoar. Até que passou-se 5 anos. Nossa, namorou tempo demais. Nossa, namoro de cristão é só 2 anos. Quantas vezes eu não ouvi isso? Só que eu namorei 5 anos porque eu comecei com 16 anos. A minha esposa tinha 15. Não tinha como namorar 2 anos, que eu ia para 18, a minha esposa ia até 17, até acabar da escola. Então eu escolhi prolongar esse relacionamento, procurar durar mais esse relacionamento para 5 anos, porque eu não tinha condições. Não tinha condições de sustentar ela, não tinha condições de ter uma casa, não tinha condições nem de me sustentar direito. Eu não teria como sustentar mais uma pessoa. E muitas pessoas chegavam até mim: nossa, tá demorando, nossa, já estão 4, 5 anos, vai fazer 6, vai fazer 10. E eu sempre dizia para mim mesmo, eu chegava em oração e dizia: Senhor, não vou me preocupar com o que as pessoas estão dizendo, porque eu sei que eu não tenho condições de sustentar. Eu não tenho condições. Senhor, meu Deus, eu vou fazer de uma bênção uma maldição. Não adianta eu querer apressar as coisas, não adianta eu apressar os passos. E foi aí que nós namoramos 5 anos. E foi engraçado também quando eu fui pedir ela em noivado. Nós começamos a ficar noivos dia 20 de outubro de 2017. 2017. E foi engraçado porque eu conversei com a minha mãe, conversei com meu pai, e eu disse: ó,
tô querendo dar um passo a mais com ela, tô querendo pedir ela em noivado. E o meu planejamento era pedir ela só pro final do ano, lá para dezembro. E o interessante foi que, conversando, meu pai falou assim, não, daí em novembro, lá, não sei o que lá, e minha mãe, não, mas se for beber, dá pra fazer ainda esse mês um duplo, faz uma surpresa legal. Aí de repente, no final das contas, estava conversando com eles numa quinta-feira, dia de culto, meu pai veio e falou, pede hoje. Era para dezembro, para pedir ela em noivado, né, para pedir ela em casamento. De repente pulou-se 2 meses para trás e é para pedir agora. E de repente eu fiz uma surpresa para ela no final do culto. Eu falei algumas coisas. Meu irmão pôs um hino na caixa de som da igreja. A primeira música que a gente começou a ouvir, que foi o Chorus, o hino Sonhos, que a Gisele gostava de ouvir. E no início do nosso namoro ela falou para mim, para eu ouvir o hino, e eu ouvi o hino. E essa ficou intitulada como a nossa primeira música, como a nossa música. Eu fiz uma surpresa para ela, dei a aliança de noivado, foi aqueles anelzinhos solitários, sabe, com um aparadorzinho, e começamos a noivar. E o interessante começa agora pro caminho do casamento. Não tínhamos muitas condições, mas o interessante foi, chega até a arrepiar, porque não tínhamos muitas condições para ter, vamos dizer assim, um casamento dos sonhos. A gente queria fazer algo simples para ficar marcado, para ser realizado aquele sonho de menina, né, de moça, de mulher, de ter um casamento, de ter uma cerimônia. E foi tão interessante que, assim, do nada, de repente, o jeito que o Senhor gosta de agir, sabe, do nada, de repente, e você ser surpreendido com uma bênção, aí o Senhor começou a nos abençoar. E gastamos X aqui, né, do casamento, e a gente, somente ela e eu, gastamos, sei lá, 20% do total do valor total do casamento. Nós ganhamos o lugar, vai passar algumas fotos do lugar, nós ganhamos o lugar, nós ganhamos buffet, nós ganhamos a decoração, nós ganhamos doces, nós ganhamos os porta-convites, né? Os convites fui eu mesmo que fiz, os convites lá solitários de buffet fui eu que fiz. A única coisa que a gente pagou, que Deus deixou a gente pagar, foi a fotografia. Foi a única coisa que nós pagamos, porque o resto, graças a Deus, nós ganhamos tudo. E chegou uma coisa interessante que minha esposa brinca comigo até hoje. Eu ouvia muito testemunho de casamento, sabe? Falei assim, meu Deus, é muito testemunho de casamento, muito lindo. E chegou um dia que eu entrei no quarto e eu fiz uma oração. Mas essa oração custou muito. Eu cheguei no quarto e disse para Deus, pro Pai, eu falei, Pai, me dá um testemunho de casamento. Pra que eu fui falar isso? Pra que eu fui orar isso e de repente a minha mãe não conseguia dormir mais, a minha sogra emagreceu, a minha esposa começou a ficar ansiosa e eu, quando as coisas apertavam, o Senhor sempre me fazia lembrar, testemunho de casamento, testemunho de casamento. Chegou no mês do casamento, em agosto desse ano, de 2018, simplesmente eu tinha que ter uma quantia, vou falar aqui a quantia para vocês verem o testemunho, R$800 em apenas, sei lá, 7, 10 dias. Eu disse, Senhor, não é 80 eu conseguia, eu pedia para alguém, depois devolvia, não sei, mas meu Deus, são R$800 em 10 dias. Como eu vou fazer isso? E o Senhor sempre falava no meu coração, testemunho de casamento. Mas o Senhor agiu de uma forma tão linda. Vocês estão vendo eu aqui hoje, casei, temos uma casa e o Senhor fez com que a gente conseguisse R$800. Nem sei como levantei esse dinheiro, nem sei como esse dinheiro veio, não sei como essa quantia chegou até minhas mãos, mas o Senhor fez com que a gente pagasse tudo do casamento, entrasse no casamento somente com a fotografia, porque a gente parcelou aí muitas vezes, né, algumas vezes aí, e somente entramos com a fotografia para dentro do casamento. E foi tão interessante a forma de como o Senhor abençoou com a casa, como o Senhor abençoou com os móveis. Não compramos nenhum móvel. Ganhamos o sofá, ganhamos a geladeira, ganhamos o fogão, ganhamos mesa, a cama, somente a cama que a gente comprou, o guarda-roupa já veio com a casa quando a gente alugou. Então o Senhor abençoou de uma forma tal que não sabemos como explicar até hoje. Nós sabemos que somente foi o Senhor quem fez. Isso é o essencial. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que se comprometam, se dediquem
a viver para o Senhor, porque a gente nunca se preocupou como que a gente ia casar, a gente se preocupava em fazer a obra do Senhor e sempre colocar aquela frase em prática: cuide das coisas de Deus, que Ele cuida das suas coisas. E foi isso que a gente fez, cuidamos das nossas coisas. Como vocês podem ver, o vídeo está ficando um pouco longo, mas eu tinha que contar esse testemunho porque para fortalecer a sua fé, para continuar crendo que Deus é Deus do impossível, que Deus pode surpreender, que Deus cuida de cada detalhe com muito cuidado e com muito carinho. Deus se preocupa com as suas coisas, Deus se preocupa em te abençoar. Você quer ser abençoado? Eu quero, e o desejo de Deus de te abençoar é maior do que o seu desejo de ser abençoado. Você tem que simplesmente depositar tudo no Senhor e dizer: meu Deus, eu quero sentir o teu cuidado, eu quero sentir o teu carinho, eu quero sentir os teus detalhes, e pode ter certeza que você não vai se decepcionar. Vale muito a pena, e só sabe que vale muito a pena aquele que realmente um dia colocou tudo nas mãos de Deus e hoje sente que a melhor coisa de ter feito foi essa, de confiar no Senhor. Então, independente de que você esteja passando, seja por um perrengue, seja por a melhor fase da sua vida, nunca deixe de confiar em Deus, no cuidado, no carinho de Deus, nos detalhes de Deus, porque o Senhor se preocupa e muito com a nossa vida e com os detalhes, o futuro da nossa vida. Então é isso, espero que este vídeo tenha ajudado de uma forma na sua fé, na sua confiança em Deus, e aprender a depositar e a lançar tudo aos pés do Senhor. Muito obrigado por você que assistiu até o final, e que Deus continue te abençoando.